Bela tarde de sol no sábado 20 de junho de 2020. Estou aqui de volta ao nosso contato diário, à exceção de domingo, ou seja, amanhã, quando eu tiro a minha folguinha, você me desculpe. Ou então se veja livre de mim, né? Tem muita gente que não se livra de mim, né? E fica ainda mantendo a inscrição só para insultar. Tudo bem. À vontade, pode insultar à vontade, isso só revela o estado de espírito das pessoas que insultam. Né? Olha, quem não insulta é o Harry Charrier. O Harry Charrier, nome dado em homenagem a um escritor francês, bem conhecido, e o pai dele, Ivan Lopes, são frequentes espectadores deste vídeo, diários espectadores deste vídeo, assim como também são os professores Benjamin e Rosemary, da Universidade Federal de Campina Grande, segundo a minha mulher, que é historiadora, Maria Isabel. O Benjamin é um excelente professor e a Rosemary também. Pois bem, vamos lá. O que é que você acha? Você que acha que eu tenho o direito de criticar, o que é que você acha? E aí, se você gostar da crítica que eu vou fazer, por favor, põe um like aí. Se não gostar, põe um dislike. De qualquer maneira, se puder ver o vídeo até o fim, se puder indicar para os amigos este canal, um canal independente, não é imparcial, não, é independente. Eu sou do seu lado, do lado nosso, do lado da democracia, da Constituição, do Estado de Direito, do lado do cidadão. Pois bem, o que é que você acha de a exoneração do Abraham Weintraub, do Ministério da Educação, cargo de ministro, que foi anunciada, pré-anunciada e decidida no domingo em que ele desceu para a manifestação dos antidemocratas, dos fascistoides, apoiadores do golpe militar com Bolsonaro na presidência, para aparecer para eles, o que provocou, mais uma vez, uma imensa inveja e o espírito vingativo do presidente, que resolveu demiti-lo, apesar da pressão dos olavistas, do próprio horoscopista da Virgínia e dos filhos dele, Bolsonaro, ganhando tempo, muito tempo, até o momento de demitir com uma possibilidade de fuga. Pois é, o que é que você acha que a demissão do Abraham Weintraub, do Ministério da Educação e Cultura, aliás, do Ministério da Educação, a Cultura saiu, né, faz tempo, só tenha sido publicada no Diário Oficial depois de anunciada sexta-feira, dia 19, num vídeo para lá de constrangido, com o próprio Bolsonaro estrelando ao lado... Não, a estrela era o Weintraub, o Bolsonaro era um coadjuvante no vídeo, né? Um coadjuvante bastante incomodado, né? Pois bem, depois de anunciada a demissão e uma possível ida para o Banco Mundial, a demissão só foi publicada numa edição extra do Diário Oficial, hoje, sábado 20, de madrugada, manhã cedo. Por que esperou tanto? Olha, só foi publicada quando o Abraham Weintraub, que tinha comprado uma passagem para Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, e que passou pela barreira da Polícia Federal com seu passaporte diplomático de ministro, o que facilitou a entrada nos Estados Unidos, pois, como você sabe, os passageiros vindos do Brasil ou com passagem pelo Brasil não estão sendo admitidos nos Estados Unidos por uma decisão do governo federal de Donald Trump, teoricamente amigo pessoal da família Bolsonaro e certamente tendo no Abraham Weintraub um discípulo fiel, né? De qualquer maneira, isso, na minha opinião, faz do presidente da República cúmplice do fujão. Em primeiro lugar, o Weintraub não é tão corajoso. Na reunião dos ministros, olha, aqueles vagabundos, os ministros do Supremo, por mim estava todo mundo preso, né? Não falou, olha, eu vou me comportar bem, mas não me provoquem. Não, ele fugiu
fugiu com o rabo entre as pernas e com a cumplicidade do presidente da República, que esperou ele pousar nos Estados Unidos e passar pela imigração para autorizar a publicação que o demitiu do Ministério da Educação e que tornou nulo o passaporte diplomático. Ele deve ter viajado com um passaporte comum para ficar lá nos Estados Unidos, ou então vai pedir aí um cartão verde, uma vez que vai ser diretor do Banco Central. Se é que o Banco Central vai aceitar um diretor antiglobalista, terraplanista, criacionista, terrorista contra a vacina e com o passado de agressor, por exemplo, da China, né? O ex-ministro Weintraub ameaçou os 11 ministros do Supremo numa reunião do Conselho de Governo, que ficou famosa porque o decano do Supremo Tribunal Federal, o Celso de Mello, autorizou a divulgação do vídeo da reunião, à exceção de menções bem desfavoráveis à China, que é o nosso maior parceiro comercial, pelo chanceler, o bestalhão do Ernesto Araújo, que eu cometi a estupidez de elogiar aqui quando foi indicado, e o ministro da Justiça, André Mendonça, na sua condição de puxa-saco dessa turma, principalmente por causa do presidente Bolsonaro, agrediu a China. E isso aí fez com que o Celso de Mello tirasse. Mas o Supremo acaba de derrotar por 9-1 esse pedido de habeas corpus absolutamente estranho do senhor André Mendonça. Aliás, então eu quero dizer que o Bolsonaro é cúmplice. De certa forma, o Supremo também é, porque tinha que ter providenciado imediatamente a detenção do passaporte diplomático dele, para evitar que ele saísse do Brasil, uma vez que ele não teve o habeas corpus. E ele também é processado no Supremo por racismo, por ter feito gozações exatamente com os chineses, né? Pois bem, essa fuga do Weintraub coincidiu com uma reunião de paz que o Bolsonaro resolveu fazer, mandando para a casa de Alexandre de Moraes, em São Paulo, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública, e José Levi Melo do Amaral Júnior, da Advocacia Geral da União. Ou seja, Bolsonaro é cúmplice. O agente da Polícia Federal que permitiu que ele passasse no aeroporto pode ter a desculpa de que não foi avisado, de que ele tinha sido negado o habeas corpus dele no Supremo, mas digamos que tudo bem. Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, é cúmplice e também para bajular o Presidente da República, é claro, né? Pois é, mas de qualquer maneira está lá em Miami. Eu só espero que Bolsonaro faça com ele o que fez com Regina Duarte. Prometeu a direção da Cinemateca de São Paulo e nunca mais se lembrou disso. Mas vamos passar para frente, porque tem um assunto que certamente está lhe interessando ainda mais. Que é o seguinte: um documento do Ministério Público do Rio de Janeiro aponta o senador Flávio Bolsonaro como líder de uma organização criminosa responsável por desvio de dinheiro público. Eu já esclareci que esse negócio de rachadinha, isso foi uma lembrança que me foi feita, e eu esqueci de contar isso ontem, pelo professor Modesto Carvalhosa. Tem nada a ver com rachadinha, rachide, coisa muito simpática. Não, é peculato. Ou seja, é pegar dinheiro público e usar em proveito próprio. Além do mais, corrupção e lavagem de dinheiro. Esses são esses 3 crimes pelos quais o Flávio Bolsonaro responderá como líder de uma organização criminosa, de acordo com o pedido do Ministério Público, né? Segundo o Ministério Público, as provas recolhidas permitem vislumbrar que existiu uma organização criminosa com alto grau de permanência e estabilidade entre 2007 e 2018, destinada à prática de desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro, segundo o ofício que foi divulgado na TV Globo na quinta-feira. O filho do presidente Jair Bolsonaro, o primogênito, vem sendo investigado pela suposta prática desse tipo de crime, né? Pois bem, nesse processo, o Flávio Bolsonaro é defendido pelo Frederico Wassef, em cuja casa, na paradisíaca cidade de Atibaia, na Grande São Paulo, lá nas fraldas
da Cordilheira, né? Lá da Serra, da Mantiqueira, é o advogado do Flávio nessa. E ontem foi localizado depois que emprestou a casa lá para o Fabrício de Queiroz, que é o operador financeiro dessa organização criminosa liderada pelo Flávio, segundo a definição dada pelo Ministério Público. E ele falou à Folha de São Paulo, pela primeira vez, ele falou que ele não é advogado, que ele não é o proprietário, o advogado não é o proprietário da tal casa. Disse que é vítima, agora é a piada do ano, é vítima de uma armação para incriminar o presidente Jair Bolsonaro, de quem é amigo. Não sou o anjo. O anjo era um apelido que deram a ele, porque dizem que os Queiroz e os Bolsonaro o chamam de anjo da guarda, porque está sempre pronto a socorrê-los nas horas de aflição, né? Ele disse que nunca brigou ninguém na casa, que a casa estava em reforma. Quando a polícia chegou lá não havia nenhum sinal de reforma, mas ainda tinha um escritório, uma placa de escritório de advocacia na parede da sala, né? Eu quero também dizer que a minha amiga Ieda Lima me mandou um puxão de orelha, porque eu esqueci de dizer que, além de golpista, ele é gangster, porque o herói dele é o Tony Montana, do Scarface, porque tem um bonequinho do Tony Montana ao lado de um cartaz rasgado do AI-5, né? Ele só falta dizer que ele é inimigo do AI-5 porque rasgou o cartaz, né? Pois ele disse que nunca telefonou para Queiroz, nunca trocou mensagens com Queiroz, nem com ninguém da família, e que isso é uma afirmação para incriminar o presidente, né? A minha amiga Eliane Machado Ferreira, viúva do grande gênio da publicidade, Neil Ferreira, me mandou um vídeo, me mandou um texto no WhatsApp, me dizendo que a tal sócia dele, a Sonnenstein, é uma advogada, segundo Alexandre, irmão dela, com um nome bastante sugestivo, é o nome de um campo de concentração nazista. Essa gente está sempre ligada a qualquer tipo de gangsterismo, né? Pois bem, e o meu amigo Emanuel Públio Dias, que mora em Curitiba, e leu lá a Gazeta do Povo, que hoje só tem uma edição virtual, não tem mais edição impressa, né? Uma reportagem muito esclarecedora a respeito do Frederico Asseb. O Frederico Asseb esteve envolvido no caso do desaparecimento e do assassinato de uma criança de 6 anos, um menino chamado Leandro Bossi. Ele pertencia a um grupo satanista. Eu acho que o pessoal evangélico aí que segue o Bolsonaro, acima de tudo Deus e tal, não vai gostar muito da companhia desse rapaz. Ele, aliás, tem cara mesmo de satanista, né? O grupo chama-se Lineamento Universal Superior, rejeita o termo seita, pois se apresenta como um grupo espiritualizado, um grupo liderado por Valentina de Andrade, uma mulher de Londrina, casada com um argentino, autora do livro Deus, a Grande Farsa. Pois bem, segundo o jornal, foi por causa deste livro, com esse título sugestivo, os pastores devem adorar, os pastores que apoiam o Bolsonaro devem adorar esse título, né? Diz que o Asseb se aproximou da líder espiritual por causa do texto, né? Ele teria visto a obra numa banca de jornal, lido e mandado uma carta para Valentina, dizendo que havia se interessado pelo assunto e que tinha intenção de saber mais. Chegou a ser pedida a prisão dele e da Valentina, na cidade lá do litoral lá paranaense, mas a juíza não aceitou por falta de provas. De qualquer maneira, ele foi ligado ao grupo satanista e a cara dele não deixa ninguém ter dúvidas de que ele tinha muita fé em Satanás. Agora tá, sei lá, deve estar adorando Deus, que ele não é bobo de não agradar o Bolsonaro, né? Pois bem, antes de terminar, eu quero derramar uma lágrima para o grande jornalista, lutador da liberdade e da democracia do Estado de Direito, João Carlos Teixeira Gomes, de 84 anos, o Joca Pena de Aço, que morreu na quinta-feira à noite em Salvador, na Bahia, e soube da morte dele através do Floresvaldo Matos, que trabalhou comigo no Jornal do Brasil, que a comunicou a Antônio Lins, filho de Wilson Lins, grande intelectual baiano também, da geração do Joca Pena de Aço,
e o Antônio é que me repassou o recado do Florisvaldo Matos. Um abraço grande para os meus amigos, que, como eu, somos sobreviventes dessa turma de lutadores pela democracia, e um pedido à Joca, que vai estar lá do lado de Deus Nosso Senhor, para tomar conta de nós, do Brasil, e, se possível, dar a punição que merece esses adoradores de Satã. Pois bem, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.